E vamos para mais uma análise semanal do mercado cripto. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira, sou gerente de conteúdos da Bitget, uma das maiores corretoras do mundo. E hoje vamos dar uma olhada no mercado junto comigo. Bom, para quem já está habituado, sabe que eu vou começar fazendo uma análise do S&P 500 e da Nasdaq, que são as duas principais bolsas norte-americanas, impactam diretamente no preço das criptomoedas, por conta da forte correlação que existe entre esses mercados. Muitos investidores enxergam as criptomoedas como ativos de tecnologia, como empresas relacionadas à tecnologia, investidores institucionais. Então é por isso que o mercado cripto, ele acompanha muito, principalmente os movimentos da Nasdaq, que é a principal bolsa de tecnologia do mundo. E a Nasdaq, consequentemente, copia muito os movimentos do S&P 500, que é a principal bolsa norte-americana, são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo. Então é por isso que a gente sempre começa analisando o S&P 500 e a Nasdaq. Bora lá. Começando pela Nasdaq. O que é que a gente vê aqui? No gráfico semanal, vamos pro gráfico semanal primeiro. É legal vocês até seguirem essa sequência nas análises de vocês, começarem por um time frame maior. Tem gente que gosta de analisar o gráfico mensal, eu costumo já ir direto pro semanal, mas é legal primeiro você ter uma visão semanal, uma visão de longo prazo, uma visão mensal do que é que tá rolando. Você enxergar a tendência no longo prazo é o principal ponto. Porque a partir daí, se você entendeu, por exemplo, que é uma tendência clara de alta no semanal, você pode ficar mais tranquilo para fazer operações de médio prazo no gráfico diário, ou no gráfico de 1 hora, ou no gráfico de 4 horas. Agora, vamos supor que a gente está numa tendência clara de baixa semanal, mas dentro do gráfico de 1 hora você enxerga uma opção de compra. Você não vai entrar nessa compra? Sim, você pode entrar com a consciência de que essa não é uma compra de longo prazo, é um trade de curto prazo. Então, por isso que é importante você sempre começar por um time frame maior. Então, por exemplo, lendo o gráfico semanal aqui da Nasdaq agora, eu enxergo uma tendência de alta. Desde outubro do ano passado, a gente vem fazendo topos e fundos ascendentes. A média de 20 períodos, que é o principal indicador de tendência que a gente tem, inclusive hoje, ou melhor, essa quinta-feira, nós vamos ter uma aula só falando de médias móveis, não perca, 7 horas aqui nesse canal. E voltando aqui para as médias móveis, a gente tem a média de 20 períodos, que é um dos principais indicadores de tendência, apontando para cima. Então a gente tem uma clara tendência de alta semanal. Ah, mas e a recessão? Mas e blá. Dane-se, o preço está me dizendo que estamos em tendência de alta, as médias estão me contando isso. Só no semanal, tendência de alta. Isso significa que se a gente buscar por compras, nós podemos buscar por compras médio prazo. E se a gente buscar por vendas, operações shortadas, como é que eu tô agora? Eu tô short no Bitcoin, até mostrar pra vocês depois, é um short de curto prazo. Por quê? Porque a tendência semanal é de alta. Então eu quero pegar só um pullbackzinho. Quero pegar, por exemplo, só esse movimento aqui, ou só esse movimento aqui, ou somente uma semana de baixa, alguns dias de baixa. Por isso que é importante começar por um time frame maior, beleza? Entendido que no gráfico semanal estamos em uma tendência de alta, vamos para o gráfico diário, onde a gente faz a maioria das nossas análises. No gráfico diário da Nasdaq, a gente vê uma formação de cunha ascendente de baixa. A cunha ascendente de baixa, ela tem uma das maiores assertividades, ou seja, uma das maiores probabilidades de reversão quando falamos de padrões gráficos. Caso você não esteja habituado a esses padrões gráficos, no link desse vídeo, tem um link, na descrição desse vídeo, perdão, tem um link que te leva ao nosso e-book gratuito, onde a gente fala sobre padrões gráficos. Eu vou até abrir ele aqui agora. Nesse e-book tem um negócio bem legal, tá? Aqui a gente tem, ó, na página 16 e 17 dele, a gente tem diversos padrões gráficos, aqui é o módulo 5 do e-book. E se você clicar nesse padrão gráfico, como por exemplo aqui, ó, a cunha ascendente de baixa, que eu falei cunha de baixa ou de alta? Eu falei de alta é de baixa, tá? Formação de cunha ascendente de baixa, ou seja, uma cunha que vai se ascendendo para que caia, porque a probabilidade de cair é maior. Se a gente clica aqui nessa cunha ascendente de baixa, ela vai direcionar para um site chamado Pattern Site, que mostra todos os estudos de Thomas Bukowski, um dos maiores analistas de todos os tempos. Então ele pega todo o backtest de Thomas Bukowski e coloca aqui nesse site. Backtest esse que está distribuído em, acredito que 6 livros diferentes de Thomas Bukowski, se não me engano. Talvez sejam mais, mas não me recordo. Também não li todos. Mas esse site ele reúne backtest de todas as estratégias e coloca aqui. E lá tem a maioria dos padrões gráficos, praticamente todos. Quando a gente vem aqui, por exemplo, no Rising Wedge, que é a cunha ascendente, caso de baixa, a gente vê que a probabilidade de reversão dela é de aproximadamente 63, 62%, ok? Então essa é a probabilidade de reversão da cunha. E aqui é o momento que a gente vai parar para conversar um pouco. Se vocês me acompanham há mais tempo, vocês sabem que o padrão que eu mais gosto de operar em reversão é o da cunha ascendente de baixa. Porque apesar de parecer pouco, esse 63% é um dos padrões mais efetivos para reversão. A gente consegue aumentar essa probabilidade. A gente consegue chegar numa probabilidade de até 90% nesse padrão. Como? Utilizando
utilizando de outros indicadores de reversão, como por exemplo, alvos de Fibonacci. Inclusive tem uma aula só sobre isso aqui nesse canal, só pesquisar por extensão de Fibonacci, acho que é aula suprema de extensão de Fibonacci, algo do tipo. Também tem do lado aqui na playlist. A gente pode enxergar, por exemplo, divergência entre preço e RSI, que foi a aula da semana passada, de quinta-feira. Então pesquisa o vídeo aí da quinta passada, você vai ver. Então quando a gente vai somando esses indicadores, o volume também foi a aula da semana retrasada. Quando você vai somando esses indicadores, consegue aumentar a taxa de acerto. Olhando o gráfico da Nasdaq agora, nesse momento a gente volta para o gráfico. Olhando o gráfico da Nasdaq agora, eu vejo uma cunha ascendente de baixa, mas eu não acredito que ela vai ser rompida para baixo ainda. Por quê? Porque a gente não tem muitos indicadores de reversão. Então, provavelmente a taxa de reversão dela está próximo de 63% nesse momento. A gente não tem mais indicadores mostrando que uma reversão está próxima. A gente tem uma leve divergência aqui no RSI? Tem, mas eu acredito que nesse caso não vai ser o suficiente para reverter. Se essa cunha enrolar mais tempo, ou seja, ela passar mais tempo se consolidando e se estreite cada vez mais, aí sim eu acredito em reversão. Mas provavelmente ela vai romper para cima e subir um pouco mais antes de voltar a cair. A gente pode redesenhar essa cunha daí. Mas nesse caso em específico, eu acredito que a gente vai estar dentro aí dos 47% de probabilidade de continuação e não, perdão, 37% de continuação e não 63% de reversão. E vou explicar para vocês o porquê, tá? Primeiro, nós temos alvos muito fortes de Fibonacci aqui nessa região de 13.737, que é o segundo alvo dessa pernada aqui, que foi a pernada de baixa mais expressiva desse ano. A gente espelhou ela lá para cima. Vou até fazer isso de novo com vocês, para vocês aprenderem a fazer para quem ainda não viu a aula de extensão de Fibonacci, tá? Pegar aqui a extensão de Fibonacci, pegar o último fundo dela, topo, e jogar lá para cima. Então a gente tem um segundo alvo, costuma ser um dos alvos mais importantes. O preço provavelmente vai chegar até lá, no meu ponto de vista. E a gente tem essa outra pernada aqui, ó, mais recente, aconteceu em fevereiro. Vamos espelhar ela também? Vamos pegar a extensão de Fibonacci, vamos pegar o fundo dela e o topo dela e pintar de uma outra cor aqui para não confundir. Vamos pintar de amarelinho. A gente tem um primeiro alvo. Perceba que essa pernada aqui, que foi uma pernada expressiva, uma pernada importante de ser analisada, durou um mês, ela não chegou em nenhum alvo ainda. E o primeiro alvo dela tá muito próximo do segundo. Então eu acredito que o preço ele vai sim chegar até aqui. Eu acredito que a probabilidade maior é que ele não rompa essa cunha para baixo e ele chegue até aqui em cima. Para daí a gente pensar em reversão. E um gráfico me confirma essa análise, né? Não sei se ela está correta, mas eu acredito que a probabilidade disso acontecer é maior. É o gráfico do S&P 500. Por quê? Porque o S&P 500 está fazendo uma formação que também tem no nosso e-book chamada de alargamento. Dá uma olhada aqui na formação de alargamento do S&P 500, que é quando o preço ele vai fazendo topos mais altos e fundos mais baixos. O preço vai alargando dessa forma. Então, quando ele faz esse movimento, ele sobe, faz topos mais altos, fundos mais baixos e se alarga. Esse é um padrão, segundo Thomas Bovesky, de maior probabilidade de continuação, de aproximadamente 60%. Se a gente voltar aqui para o nosso site, chama em inglês broadening, ó, broadening tops, que é em topo, né? Alargamento em topo. Ó, dá uma olhada como é parecido o movimento quando o S&P 500. A gente vê que tem uma probabilidade de continuação de aproximadamente 60%, se não me engano, tá? Cadê? Deixa eu achar essa informação. Aqui, ó, 66% é a probabilidade de continuação desse movimento. Então o S&P 500 está me contando que a probabilidade maior é que ele vá buscar essa nova região de topo aqui em cima. Consequentemente, pode fazer a Nasdaq subir e romper a cunha ascendente para cima. Pensando nisso, aí a gente volta para aquele conhecimento que eu falei no começo do vídeo, né? Se a gente está enxergando que no gráfico diário a gente tem uma possível tendência de alta de médio prazo, curto, médio prazo, eu não posso buscar por shorts? Posso, mas shorts de curtíssimo prazo, que é o que eu fiz no Bitcoin. Nesse exato momento, eu estou shortado em Bitcoin. Vou mostrar aqui a operação para vocês. Vou mostrar no celular porque eu não estou logado na BitGet nesse computador, vai demorar um pouco. Mas tá aqui, ó. A operação que está me rendendo nesse exato momento, dá para ver? 35,69% no short. E essa operação já está protegida. Como assim já está protegida? Dá uma olhada aqui no meu gráfico do Bitcoin. Perceba que eu tenho duas linhas aqui tracejadas. Uma linha com o stop gain, ou melhor, com o stop gain, e outra linha com o alvo. O que é esse stop gain? Quer dizer que se o preço voltar aqui em cima, ou seja, nesse último fundo, né, ele passar acima desse último fundo, eu saio na minha operação no lucro, porque eu shortei ela aqui em cima. Eu entrei aqui na operação, se o preço voltar para cá, eu realizo o lucro. Ou, caso ele vá para o meu alvo, que é esse fundo aqui embaixo, eu realizo o lucro também, tá? Então, operação de curtíssimo prazo. Pode ser até um day trade, não sei se essa operação vai andar
dar hoje ou não. Pode ser um swing trade de 2, 3 dias, mas é uma operação de curtíssimo prazo. Então, mesmo eu enxergando que a gente tá numa tendência de alta na Nasdaq, S&P 500, eu tô shortado no Bitcoin, mas ciente que é uma operação de curtíssimo prazo. O erro é você fazer um short no Bitcoin numa clara tendência de alta, por exemplo, do Nasdaq e S&P, achando que ele vai voltar para 15 mil dólares. Provavelmente não vai, tá? Então, você enxergar essa diferença é muito importante pra você ter sucesso no mercado. Então, tô shortado, já tô protegido. Se subir, eu saio no lucro. Se cair, meu lucro aumenta ainda mais. E entendo que é uma operação de curtíssimo prazo. O que eu acredito que o Bitcoin vai fazer aqui no gráfico diário agora? Eu acredito que, caso a Nasdaq e o S&P 500 continuem sem um movimento de alta, o Bitcoin ele vai se consolidar nessa região de topo. A gente vai ter uma região de consolidação aqui. Preço circulando entre 26, 27 até 29, 30, 31. Ele se consolide em topo. Não acho que se Nasdaq e S&P 500 continuarem sem um movimento de alta, ainda tem uns passos para andar, conforme eu mostrei os alvos para você, o Bitcoin vai lá romper o 31 mil dólares. Não acho. Mas acho que ele pode chegar até lá, consolidar, ficar brincando nessa região, ok? Uma região de retângulo em cima. E caso a minha análise esteja errada de S&P 500 e Nasdaq e eles caiam, de fato a cunha ascendente reverta, que para mim é a menor probabilidade, mas pode acontecer sem sombra de dúvidas, aí eu acredito que o Bitcoin ele pode fazer essa claríssima formação aqui de ombro, cabeça, ombro. Só que para essa formação ser acionada, ele precisa perder esse fundo aqui, ok? Então se o Bitcoin perder esse fundo aqui, fechar abaixo dele, não basta simplesmente deixar um pavio e voltar, tem que fechar abaixo dele, a gente tem a formação de ombro, cabeça, ombro, que também está disponível lá no nosso e-book, e é uma clara formação de reversão, aqui ó, ombro, cabeça, ombro, uma formação de alta probabilidade de reversão. Então por hora, como eu não quero contar com a sorte, eu não quero simplesmente contar que esse ombro, cabeça, ombro vai se confirmar, eu já protegi a minha operação shortada. Caso ele me tire aqui e volte a perder fundo, aí eu entro de novo, não tem problema. Até porque nessa tendência de baixa aqui, já é meu terceiro short, pra quem tá acompanhando aqui o canal. Sabe que eu shortei essa perna de baixa, eu shortei essa perna de baixa e agora eu shortei essa perna de baixa. Então dentro do mesmo movimento eu fiz diversas operações. Beleza? Então essa aqui é minha visão agora pra Bitcoin, essa aqui é minha visão pra S&P 500, pra Nasdaq. É uma caso alta de Nasdaq e S&P 500, que pra mim é a maior probabilidade, a gente vai ter uma consolidação em topo do Bitcoin. Caso reverta, a gente vai ter uma queda mais expressiva no Bitcoin. Queda até onde, tá? Isso tá, eu vou explicar aqui agora até onde é queda, mas é só se S&P 500 e Nasdaq reverterem, que é a menor probabilidade, tá? Mas caso aconteça, aí como é que a gente calcula o alvo dessa queda do Bitcoin? A gente pega o topo, pega o fundo com a extensão de Fibonacci e a gente tem alvos mais para baixo. Acredito que a gente pode chegar aqui no primeiro alvo em 25 mil dólares, ok? Mas essa é a menor probabilidade no momento. Então, por hora, é assim que eu estou posicionado no Bitcoin. Vamos ver no decorrer da semana. Inclusive, nessa semana a gente tem algumas notícias importantes para ficar de olho, devem trazer volatilidade no mercado. Na quarta-feira, 9h30 da manhã, temos índice de preços ao consumidor norte-americano, dado importante para a inflação, que é importante ficar de olho, até porque na semana passada a gente teve já um aumento da taxa de juros. Então, ainda é cedo para a gente verificar se esse aumento está sendo eficaz ou não, mas é importante ficar de olho. Na quinta-feira, 9h30, nós temos índice de preços ao produtor, outro dado que compõe a inflação norte-americana, e nós temos pedidos iniciais por seguro-desemprego, também muito importantes, são dados que devem trazer bastante volatilidade para o mercado. Evite ficar posicionados nesses horários. Caso você esteja, faça como eu, coloca um stop gain ou um stop loss, alvo, já era, beleza? Porque pode trazer muita volatilidade e não é legal estar posicionado. Que mais? Dados on-chain. Nossa, isso aqui é legal. Eu vou mostrar um dado só para vocês, e o Gui vai falar um pouco mais sobre ele e sobre outros dados on-chain na quarta-feira, no vídeo de quarta, meio-dia. Mas eu vou dar um spoilerzinho aqui para vocês. Dá uma olhada nesse dado que a gente tem aqui. Número de saques de Bitcoin na Binance. Nós atingimos uma máxima histórica. Mas não é atingimos uma máxima histórica. Atingimos muito uma máxima histórica. Dá uma olhada nessas barrinhas roxas aqui. A gente teve o maior saque de Bitcoin da Binance quando a gente teve o crash da FTX em novembro do ano passado. Quando a FTX quebrou, a gente teve o all-time high de saques de Bitcoin da Binance. Todo mundo tirou os Bitcoins de lá por medo, ou seja lá por que for. Essa semana que passou, a gente teve um saque quase que 2 vezes maior da Binance. Por que motivo? Não acho que é por FUD, não acho que a galera tá com medo da Binance, pelo menos nenhuma notícia falando sobre. Muito me interessa esse dado, porque esses saques costumam indicar fundos do mercado, como foi, por exemplo, lá da FTX, como foi no Covid Crash, como foi em 2000 e... ano que é isso aqui? Tá ruim de ver, né? Mas foi o 2018, 2019, aquele bear market que a gente teve. Então, sempre num fundo de bear market, a gente tem esses saques muito altos das corretoras, que é quando os institucionais, eles decidem que eles não vão mais negociar o Bitcoin. Se eles estão sacando o Bitcoin da corretora, significa que eles não querem mais negociar. Estão mandando uma carteira fria na maioria das vezes. E a gente teve aqui esse all-time high da Binance, tá? Então é importante ficar de olho. É um dado que precisa ser estudado mais a fundo, porque pode ser um dado falso, mas quem vai falar sobre isso é o Gui. Quarta-feira, não percam o vídeo dele, meio-dia. Galera, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, que ajuda muito a gente. Essa é a nossa única métrica pra ver se esse conteúdo tá sendo relevante ou não pra vocês. Então, se você
gosta desse tipo de conteúdo, você gosta do nosso canal, tudo que a gente tá trazendo de forma gratuita pra vocês, por favor, curta esse vídeo, comenta aí qualquer coisa, se inscreve no canal, mas ajuda a gente, tá? Por favor. Devia ter feito no começo do vídeo, não fiz, mas vai agora mesmo. E agora, pra finalizar, vamos falar um pouco sobre BGB. Eu comentei hoje nos meus stories, inclusive tá subindo a 5% hoje a BGB. A única moeda que tá subindo, o resto tá tudo caindo, olha só. Enfim, o que é que eu comentei sobre a BGB? Que é compra. Mas não é compra de curto prazo. Tô vendo nenhum trade aqui de curto prazo no BGB, muito pelo contrário. Tô vendo uma consolidação em topo que deve ficar sambando aqui por um tempo nessa região. Só que, obviamente, eu trabalho na BitGet e eu vejo coisas aqui dentro que eu nem sei se eu poderia falar, mas eu vou falar porque quero ajudar vocês. Eu vejo coisas aqui dentro e eu sei o trabalho que tá sendo feito na BGB, cara. E vou falar pra vocês, pra mim é uma baita de uma moeda pra ter no longo prazo. Eu compro BGB todos os meses. Eu sou uma das maiores baleias de BGB que tem, provavelmente. Compro pra caramba, porque pra mim, a BGB pode ser uma nova BNB. Vocês lembram quando a BNB valia alguns centavos? Hoje a BNB vale, sei lá, 300, 400 dólares, não sei, 316 dólares. Então, eu acredito que a BGB pode ser uma nova BNB em breve, tá? Em breve, longo prazo, beleza? Não é, repito, não é trade de curto prazo, mas aconselho se pegar um pedacinho do seu capital, compra um pouquinho, guarda, compra um pouquinho, guarda, compra um pouquinho, guarda. Vai ter muita novidade vindo em cima da BGB. Inclusive, esse mês vocês já vão ficar sabendo, vai ter vários airdrops, um monte de coisa. E fica a dica, tá? Fica a dica aí de trade. Muitas vezes vocês vão relevar por ser a própria moeda da Bit. Ah, falar, lógico, a Bit tá indicando a própria moeda BGB. Tá bom, quer pensar assim? Pode pensar. Mas eu tô falando de mim, pessoa física, Fernando. Eu indico. Eu acho que é uma boa oportunidade. Então fica a dica aí pra vocês, se vocês querem uma moedinha pra ir acumulando pra longo prazo. Acho uma boa. Bom, o que eu queria passar pra vocês, a visão dessa semana é isso. Olha, o meu tradezinho tá indo, que belezinha. Bonitinho, tá voltando a cair. Vamos ver quanto ó. Tá próximo do meu alvo, tá? Aqui vou até dar uma dica pra vocês. Uma coisa que eu faço, o meu alvo tá aqui embaixo. Isso significa que a minha ordem de saída tá lá? Não, isso não significa que a minha ordem de saída tá lá. Ó, nesse momento o meu trade tá com 48%, quase 50% de lucro. O que isso significa? Eu deixo um alarme aqui no meu gráfico. E quando o preço chegar lá, eu diminuo o time frame, vou pro gráfico de 1 hora, e eu observo algum sinal de reversão, ou seja, divergência, um bear trap, algo do tipo. Se eu enxergar esse sinal de reversão, aí eu realizo o lucro, aí eu saio. Caso contrário, se ele passar reto por aqui, irmão, eu vou junto, tá? Então fica até dica aí pra quem traça alvo pros seus trades. Não deixa a saída lá não. Deixa um alarme e observa como o preço vai reagir lá. É isso que eu tô fazendo aqui nesse trade do Bitcoin. É isso que eu faço em todos os meus trades. E uma dica também é pra você garantir no seu lucro, você ir descendo o stop gain. Então, por exemplo, o meu stop gain, vocês já viram que tá em 28.400, certo? O preço voltar pra lá, eu saio no lucro. O que eu posso fazer? Eu posso mudar aqui pra um gráfico de 1 hora, por exemplo, e buscar um novo topo. Tá vendo esse topinho aqui, ó, em 28.095? Eu posso descer o meu stop gain pra lá agora. Então, garantir um lucro ainda maior. É isso que eu vou fazer. Desci meu stop gain aqui. Agora eu vou entrar aqui no meu aplicativo, fazer essa operação aqui pra vocês verem. Eu vou vir aqui em copy trade. Tem uma opção aqui do lado, ó. Mas tem uma opção, take profit, stop loss. E aí ele mostra aqui embaixo, ó, stop loss. E aí eu vou colocar o meu novo stop loss, que antes estava 28.400. Agora eu vou colocar em 28.100. Ou seja, garantir mais 300 dólares de preço. Então, vou mudar aqui pra 28.100. E aparece aqui pra mim, ó. A taxa de lucro estimada é de 19%. Embaixo ali do 28.100. Significa que se voltar pro meu stop gain, né? Não é stop loss, é um stop gain. Eu vou ter garantido 19% de lucro. Eu já garanti, já coloquei no meu bolso 19% de lucro. Então, se o preço chegar lá no meu alvo, ótimo, eu vou ter um maior. E se ele voltar pro meu stop gain, eu já garanti 19% de lucro. Então, é uma forma de você garantir o lucro sem que você precise zerar uma operação meio à torto e direito. Entendeu? Então, é isso que eu gosto de fazer. 28.100 confirmado. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Amanhã, já sabem, né? Resumo de notícia com Heloísa. Quarta-feira, análise on-chain com Gui. Quinta-feira, aula sobre médias móveis, muito importante. Vou falar tudo. Vou falar sobre cruzamento de média, sobre quando utilizar a média. Uma aula bem legal, uma aula bem intuitiva. E sexta-feira, podcast com o nosso querido Arthur Campos, uma fera do mercado cripto. Até a próxima. Vejo vocês na quinta. Até quinta-feira. Valeu!